Saudações aos telespectadores da TV AD Mossoró. Nós estamos em mais um programa Dinâmica Direito. Desta feita estamos com o professor, advogado Olavo Hamilton, que iremos discorrer sobre a temática da legalização das drogas, entender a problemática que assola o nosso país, bem como as instituições que regem esse fenômeno. Então não saia daí, voltamos já. Estamos de volta com o programa Dinâmico Direito. Iremos iniciar nossa conversa com o professor Olavo Hamilton, ele que leciona Direito Penal na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte e também escreve sobre a temática da legalização das drogas. Professor Olavo, uma boa tarde, fique à vontade, seja bem-vindo ao programa Dinâmica Direito. Eu saúdo a todos, saúdo a você, doutor Nazeu, muito obrigado pelo convite. E espero que nós tenhamos aqui um debate, uma conversa construtiva sobre esse tema que afeta tantas pessoas no mundo inteiro. Professor Olavo, como o senhor mesmo já adiantou, é uma problemática que não se remete apenas ao Brasil, mas está em todos os lugares do mundo. Todas as legislações têm que enfrentar essa temática, mas desde já vá nos introduzindo no tema, diferenciando, professor Olavo, drogas lícitas e ilícitas. É muito interessante essa diferenciação. Na verdade, toda droga, o próprio nome já diz, faz mal à saúde, é nociva, é ruim para o indivíduo, é péssimo para a sociedade. Mas a sociedade elegeu algumas drogas que podem ser consumidas livremente, álcool e cigarro, por exemplo, e acabou escolhendo outras drogas que são proibidas, inclusive criminalizadas. Maconha, cocaína, heroína, crack, LSD e tantas outras. O que é que diferencia na prática essas drogas? Por que umas são legalizadas e as outras são criminalizadas? No nosso livro e nos estudos que nós estamos fazendo, desenvolvendo há mais de 10 anos, a gente percebe claramente que o que diferencia droga legalizada para droga criminalizada é uma questão eminentemente moral. É o que aquela sociedade, naquele dado momento histórico, entendeu por uma droga que deve ser consumida pela população, álcool e cigarro, mais uma vez, exemplo disso, e o que ela entendeu, essa mesma sociedade, como drogas que não deveriam ser consumidas. Ou seja, é uma escolha eminentemente moral, não é uma escolha pragmática, não é uma escolha científica, é uma escolha ideológica. Mas por que, professor Olavo? O que acontece? Porque existem drogas que são permitidas e drogas é o potencial destrutivo. Qual o critério usado? Excelente pergunta. Não é o potencial lesivo das drogas, porque se fosse, o álcool, que em todas as pesquisas figura como a droga mais nociva ao indivíduo e à sociedade, seria uma droga proibida. O cigarro, que é a quarta droga mais nociva à sociedade, seria também uma droga proibida. O álcool mata em torno de 6 milhões de pessoas por ano no mundo inteiro. O cigarro mata em torno de 6 milhões e 600 mil pessoas por ano no mundo inteiro. Dessas 6 milhões e 600 mil pessoas, 600 mil sequer fumam, ou seja, são fumantes passivos, convivem com pessoas que utilizam o cigarro, que são viciadas em cigarro, e acabam morrendo justamente porque aspiram aquela fumaça. Ou seja, se houvesse para a criminalização e legalização das drogas um critério científico pragmático, certamente álcool e cigarro seriam proibidos e drogas menos pesadas, como a maconha, como o LSD, como o peiote, por exemplo, seriam drogas legalizadas. Professor Olavo, muitos nos seus discursos atrelam a questão da criminalidade, da violência, às drogas. Como o senhor vê essa questão? Existe um tabu muito sério que precisa ser quebrado sobre a questão de droga e violência. Vamos tomar, por exemplo, mais uma vez o álcool. O álcool é uma droga legalizada. E o álcool é a droga que mais conduz o ser humano à violência. Crimes de homicídio, violência doméstica, crimes de estupro,
e crimes de pedofilia geralmente estão associados ao uso de álcool, ao uso abusivo de álcool. Aí alguém pode dizer, mas você tem também o crack, né? O crack seria uma droga que induz a violência. Os estudos mostram que não é bem isso que acontece. Mas mesmo quando o crack leva o sujeito a cometer crime, geralmente são crimes patrimoniais, ou furto ou roubo. Né? Se você comparar furto ou roubo, são crimes que devem ser combatidos, mas com homicídio, violência doméstica, pedofilia e estupro, evidentemente, a criminalidade que é trazida pelo álcool é muito maior do que a que é trazida por outras drogas. E um aspecto interessante, a criminalidade, a grossa criminalidade que decorre das drogas, decorre muito mais da proibição das drogas, que gera o narcotráfico, do que propriamente o consumo das drogas. Ou seja, quem produz a violência relacionada às drogas não é o usuário de droga, é a pessoa que comercializa as drogas. Professor Olavo, nossa temática do nosso programa é jurídica, mas a gente não pode esquecer aqui, eu acho que entender a legislação brasileira atual. Como é que ela trata a questão do usuário e do traficante? Tem uma diferença? Como o senhor vê, como o senhor interpreta a legislação atual? Precisa melhorar? Precisa avançar? Existe uma diferença, né? O sujeito será usuário e será enquadrado na lei como tal, e a legislação brasileira considera o uso de droga também como crime, se ele trouxer droga consigo para uso próprio. Então aí configura o uso, é um crime muito mais leve. Se ele tiver consigo a droga, ou armazenada, ou guardada, ou expondo à venda, né, com o interesse de comercializar essa mesma droga, aí ele se enquadra no crime de tráfico de drogas, que é muito mais grave, crime equiparado a hediondo, e é um crime que, no Brasil, mais tem encarcerado, principalmente as mulheres. Eu acompanhei, doutor Olavo, alguns casos, eu sou advogado como o senhor, e alguns casos são latentes, são absurdos. Entra-se no ambiente doméstico, constata-se talvez alguns instrumentos ali de tráfico, ou seja, uma balança, e muitas vezes, professor Olavo, leva-se a mulher, leva-se o filho, coloca todos no mesmo, vamos dizer assim, no mesmo saco, na mesma situação que deve ser melhor interpretada. E às vezes, até mesmo por uma interpretação errônea a partir da quantidade de drogas. Você imagina o seguinte, sujeito que usa álcool, que gosta de tomar cerveja, vai no supermercado, compra 3 grades de cerveja, estoca em sua casa e vai utilizando para assistir um jogo de futebol, para fazer um churrasco, para comemorar o aniversário de um filho, etc. E isso as pessoas consideram absolutamente normal. Você imagina o sujeito que tem em casa 10 cigarros de maconha. Se a polícia chegar lá, nunca irá interpretar que aquela pessoa é um mero usuário de maconha. Pela quantidade de maconha, sempre se chegará à conclusão, a polícia vai fazer isso, é provável que o Ministério Público também o faça e que o juiz também faça da mesma forma, de considerar essa pessoa como traficante. Ou seja, é mais uma tragédia decorrente da proibição das drogas. Confundir o usuário com o traficante. Na maioria das vezes, colocando o usuário na posição do traficante e encarcerando essa pessoa injustamente. Nesse caso, Olavo, no exemplo que eu dei ao senhor, aquela família, uma filhinha, se não me engano, de 5 anos de idade, ficou sem pai e ficou sem mãe. Ambos, em primeiro grau, foram denunciados, passaram por aquele contraditório e foram condenados, né? Em segunda instância, eu cheguei a conseguir desconfigurar a questão da mulher, mas lá no STJ, a Câmara que julgou o caso dela, manteve a decisão de primeiro grau. E o narcotráfico, né, e principalmente o tratamento criminal que é dado às drogas, no nosso país principalmente, tem produzido esse fenômeno que o doutor Nazeu citou. A transformação de centenas de milhares de crianças em órfãos do narcotráfico. Porque o pai é encarcerado, na maioria das vezes a mãe é junta, ou vai encarcerada depois, porque assume aquela narcotraficância, e aí a criança fica ao abandono, fica submetida a todo tipo, né, de situações, e acaba muitas vezes no futuro repetindo a conduta dos pais e se tornando um traficante
ou alguém que venha cometer algum tipo de outro delito. Isso, infelizmente, como o professor lá fala, é recorrente. Eu acredito que os promotores, professor Olavo, deviam ter uma sensibilidade diferente, olhar o lado, como o senhor mesmo falou, tem mulheres que muitas vezes assumem porque o marido já tem uma primeira condenação, ele sendo reincidente, a condenação vai ser bem maior. Eu acredito que deve ser todo um estudo, seja uma assistente social, ou mesmo uma psicóloga, para comprovar a realidade daquela família. Isso mesmo. Que é uma realidade triste, né? A realidade da proibição das drogas tem produzido isso. O que a gente costuma dizer, quem defende a legalização das drogas costuma sempre dizer o seguinte: a criminalização das drogas é, em último caso, a criminalização da pobreza. É raro você ver um narcotraficante rico sendo encarcerado. Na maioria das vezes, essa é a realidade dos presídios do Brasil e do mundo inteiro. Os encarcerados são justamente aquelas pessoas pobres que muitas vezes não viam a outra alternativa de vida senão vender um cigarro de maconha, às vezes até para a própria subsistência, acabam sendo encarcerados, passam aí 3, 4, 5 anos presos e acabam destruindo a família inteira. Estamos conversando aqui com o professor Olavo Hamilton sobre essa temática tão importante, que é a legalização ou a discussão da flexibilização da lei antidrogas no nosso país, e bem como todas as políticas que envolvem a temática. Então não sai daí, no próximo bloco vamos estudar um pouquinho, dissertar um pouquinho junto com o professor Olavo a respeito das legislações comparadas, algumas experiências em outros países que o Brasil pode sim observar. Então não sai daí, voltamos já. Estamos de volta com o programa Dinâmico Direito. Estamos conversando com o professor Olavo Hamilton, ele que é advogado, escritor, professor universitário das cadeiras de Direito Penal, conversando aqui sobre leis a respeito da legalização ou flexibilização da temática das drogas. Começamos no primeiro bloco a entender um pouquinho da problemática e entender a questão brasileira, a legislação brasileira, como nós tratamos essa temática tão atual, infelizmente, no nosso país. Mas a gente já tinha adiantado, professor Olavo, que é a questão global, essa problemática. E eu queria entender aqui, através de algumas legislações, poder interpretar, colher alguns dados para tentar entender esse foco. Professor Olavo, começando aqui das mais rígidas, a questão da intolerância, literalmente, a respeito inclusive, ao que pertine até o consumidor. Vamos conversar o que o senhor tem a dizer sobre a legislação da Indonésia. A legislação da Indonésia é considerada uma das mais rígidas do mundo. Outras são parecidas, como no caso da China, por exemplo. Mas na Indonésia, se a pessoa for pega traficando, ela pode inclusive, e na maioria das vezes ser condenada à morte. Ao final do processo, né, tendo passado pelo julgamento de primeira, segunda e até instância superior, e depois um último apelo ao presidente daquela república, ele pode vir a ser condenado à morte e executado sumariamente. Isso já aconteceu, inclusive, com alguns brasileiros que chegaram na Indonésia transportando droga. Teve até alguns casos icônicos, né, do presidente, ou a presidenta mais especificamente, dela pedir àquele presidente, né, da Indonésia o perdão, que quase nunca acontece. Né? Isso aconteceu com a presidenta Dilma, um brasileiro no corredor da morte, já tendo esgotado todos os recursos, tendo ele recorrido o último apelo para o presidente, a presidenta Dilma fez um contato por intermédio da diplomacia, no sentido de pedir a clemência para aquela pessoa, né, para aquele cidadão brasileiro, que ele ficasse apenas, entre aspas, numa situação de prisão perpétua, não de pena de morte. Obviamente foi negado e o brasileiro foi executado. Professor Olavo, saindo agora da Ásia e indo agora para a Europa, tem alguns países que têm uma visão diferenciada da questão da temática da droga. Eu queria que o senhor pode indicar alguns países, puder discorrer para os caros telespectadores. É importante que se diga que a maioria dos países são proibidos por tratados internacionais que assinaram
entre as décadas de 30 à década de 70 do século passado, no qual se comprometeram a proibir as drogas. Mas mesmo esses países, eles têm adotado uma postura mais aberta e uma postura de tratamento, de tratar o usuário de droga como sendo alguém que depende de um tratamento de saúde. São as políticas de redução de danos. Portugal é exemplo disso, a Suíça, Holanda, o próprio Reino Unido, né? Um exemplo interessante é o da Suíça. O que foi que aconteceu? Na década de 80, no início da década de 80, a Suíça experimentou um alarmante crescimento de número de pessoas infectadas com AIDS. Inclusive, esse índice chegava a ser igual ao de países africanos, né? E o governo suíço identificou que essa contaminação em massa por AIDS se dava em relação da permuta de seringa dos usuários de heroína. Qual foi a postura que o governo suíço teve? Em vez de proibir que essas pessoas simplesmente injetassem heroína no seu próprio corpo, porque isso não estava funcionando, o governo suíço passou a fornecer a seringa descartável e a agulha descartável. À época foi uma comoção naquele país. Como é, o cidadão pensava, como é que o governo vai fornecer uma seringa e uma agulha para que o sujeito use droga? Isso é um absurdo. Mas o que o governo suíço conseguiu foi um decréscimo muito acentuado, quase que zerando o índice de novas contaminações por AIDS. Por quê? Porque as pessoas passaram a utilizar seringas e agulhas descartáveis. Mas o governo suíço continuou com um outro problema. As pessoas continuavam viciadas em heroína. E o vício da heroína é muito pior do que o vício do crack. Porque o vício da heroína é um vício psíquico, mas também físico. Ou seja, a pessoa que é dependente de heroína, se ela não usar heroína, ela pode inclusive morrer. Ou seja, essa dependência é uma dependência também física. Sabendo disso, o governo da Suíça passou a fornecer uma substância chamada metadona para essas pessoas, e essa substância ela substitui o efeito da heroína, o efeito físico da heroína, né? Não substitui o efeito psíquico. Ou seja, a pessoa que quisesse se livrar do vício poderia procurar o governo através de vários centros de reabilitação, e o governo fornecia gratuitamente a metadona, inclusive injetava na pessoa para que ela pudesse minimizar, né, os efeitos da abstinência da heroína. Mas o que foi que aconteceu? Algumas pessoas continuavam usando a heroína porque não queriam deixar de sentir os efeitos psíquicos da heroína, ou seja, o barato que a heroína dá. Aí o governo suíço adotou uma postura muito mais drástica, para evitar que as pessoas recorressem aos narcotraficantes, para evitar que as pessoas continuassem morrendo por overdose de heroína, e é muito comum a morte por overdose de heroína. O governo suíço passou a fornecer gratuitamente a própria heroína. E aí, com o controle de qualidade, entregando diretamente ao usuário, inclusive, muitas vezes, até aplicando com a enfermeira, né, por intermédio da enfermeira, a própria heroína. E, por mais que a população se revoltasse, parte da população se revoltasse contra esse tipo de coisa, o que o governo suíço conseguiu foram duas coisas muito importantes. Zerou o número de overdoses por heroína e, principalmente, acabou com o narcotráfico de heroína na Suíça. Porque se o governo está fornecendo, não tem sentido mais você comprar de um narcotraficante. E o que é mais interessante ainda é que se acabou com o narcotráfico de heroína, ela acabou também com um novo usuário da heroína. Porque já não existia mais heroína para vender no mercado, ou seja, na Suíça. Só quem fornece a heroína na Suíça é o próprio governo suíço. Mas só fornece para aquelas pessoas que já são viciadas e que têm uma prescrição médica. Ou seja, o número de usuários de heroína na Suíça tem diminuído gradativamente, porque já não existe mais um narcotráfico relacionado à heroína e por isso já não existe mais um novo usuário. E os velhos usuários ou estão morrendo de velhos ou estão deixando o vício em heroína. Então, esse exemplo da Suíça é um exemplo típico
que mais interessante do que criminalizar a droga é aprender a lidar com ela. Se isso foi possível com a heroína, que é uma das drogas mais viciantes e que trazem para a sociedade um mal maior, só perde para o álcool, é possível com qualquer outra droga. Professor Olavo, saímos da Europa, vamos agora para o continente americano. O modelo que os Estados Unidos adotam, como é a questão em relação à criminalização das drogas? Os Estados Unidos inventaram a criminalização das drogas. É interessante que às vezes as pessoas me perguntam como é que seria um mundo onde as drogas fossem legalizadas. Eu digo sempre, ora, nós temos 10 mil anos de civilização. Desses 10 mil anos de civilização, apenas nos últimos 100 anos as drogas são proibidas. Você quer saber como seria o mundo com a legalização das drogas? É só verificar como era antes da criminalização, que só tem em torno de 100 anos. Ou seja, era um mundo que não tinha violência relacionada às drogas e tal. Mas foram os Estados Unidos da América que inventaram a criminalização das drogas. Inclusive, no final da década de 20 e início da década de 30, resolveram criminalizar inclusive o álcool. Tiveram que voltar atrás porque as consequências foram muito drásticas, né? A máfia norte-americana surgiu a partir daí. Me parece que o governo norte-americano agora tenta fazer o caminho de volta. Tenta, por exemplo, legalizar a maconha em alguns estados. Ainda não é a legalização que eu considero ideal, mas já é um primeiro passo. O que é que acontece? A maconha nos Estados Unidos hoje é tratada como substância terapêutica. Entre aspas, a rigor, ninguém pode usar maconha em nenhum estado norte-americano se não for para fins terapêuticos. Mas aí o que é que o governo faz? Permite que com a prescrição médica o sujeito possa comprar hoje em alguns estados dos Estados Unidos da América, Washington, Califórnia, por exemplo, possa comprar em uma venda específica de maconha, né? Isso tem gerado para o governo norte-americano 2 grandes benefícios. Primeiro, nos estados onde a maconha é legalizada, acabou o narcotráfico da maconha. E o principal é que o governo hoje tem arrecadado muito com os impostos relacionados à maconha. Ou seja, você deixa de gastar no combate ao narcotráfico e você passa a receber de impostos. É um ganho duplo. Estamos conversando com o professor Olavo Hamilton a respeito sobre temáticas pertinentes à questão da criminalização das drogas. Então, no próximo bloco, professor Olavo, vamos apresentar o livro dele, em relação ao princípio da proporcionalidade e a guerra contra as drogas. Então não sai daí, voltamos já. Estamos de volta com o programa Dinâmico Direito. Estamos conversando aqui com o professor Olavo Hamilton, advogado e também escritor, doutrinador jurídico. Professor Olavo Hamilton, estou aqui em mãos com o seu livro, Princípio da Proporcionalidade e a Guerra contra as Drogas. Eu já acredito que durante a entrevista os telespectadores perceberam a tendência, a ideia geral do professor Olavo Hamilton. Vou já expressar também a minha opinião, vou ter essa liberdade aqui de conversar com ele. Estamos trocando uma ideia referente ao seu livro, mas, professor Olavo, como é que foi a ideia dessa temática, trabalhar nessa temática aqui a respeito sobre a guerra contra as drogas? O que eu defendo nesse livro, em linhas gerais, é que a criminalização das drogas é um fracasso total, por vários aspectos. E que criminalizar as drogas deveria ser considerado inconstitucional, porque é desproporcional, foge ao princípio da razoabilidade a criminalização das drogas. E aí eu digo que é desproporcional por vários motivos. Primeiro, porque a criminalização é inadequada. É inadequada porque mesmo um século de criminalização das drogas não foi possível resolver o problema das drogas. E a experiência tem mostrado que quanto mais se investe no combate às drogas, mais se torna lucrativo o narcotráfico e mais a sociedade tem problemas relacionados às drogas.
Também digo que é desnecessária a criminalização das drogas. Os vários exemplos de políticas de redução de danos, nós citamos a Suíça, mas existe também em Portugal, existe na Holanda, no Uruguai, por exemplo, no próprio Estados Unidos da América tem começado, essas políticas de redução de danos têm conseguido lidar com os problemas relacionados ao consumo de drogas de uma forma muito mais eficiente, muito mais eficaz do que a criminalização. Então a criminalização seria desnecessária. Eu digo também que é desproporcional do ponto de vista estrito criminalizar as drogas, porque nós temos aí uma quebra de paradigma. Eu não consigo conceber como a droga mais nociva à sociedade, o álcool, é considerado uma droga legal, e drogas muito menos nocivas, como a maconha, né, como o peiote, como o LSD, são criminalizadas. Então, o que é que eu digo nesse aspecto? Ora, se nós conseguimos lidar com o problema do álcool sem precisar de criminalizar, o álcool sendo uma substância muito mais perigosa, o cigarro também, não seria proporcional criminalizar substâncias menos perigosas do que o álcool e que o cigarro. Então, haveria desproporcionalidade aí também. Um outro aspecto que eu cito ser desproporcional, por isso inconstitucional proibir as drogas, é a questão da menor ofensividade social. O que é que isso quer dizer? Nós tínhamos um problema relacionado às drogas, que é um problema de saúde pública. Todos nós sabemos que o consumo de drogas, seja uma droga lícita ou ilícita, gera para a sociedade um grave problema de saúde pública. Como foi que nós pensamos em resolver esse problema de saúde pública? Criminalizando as drogas, e a partir da década de 70, com Richard Nixon nos Estados Unidos, uma verdadeira guerra contra as drogas. Qual é o resultado disso? Nós nem resolvemos o problema de saúde pública e ainda criamos um problema muito maior, que é um problema de segurança pública. O problema de segurança pública relacionado às drogas é um problema decorrente da própria proibição das drogas. Quer resolver o problema do narcotráfico? Legalize as drogas que o narcotráfico acaba. Toda droga que foi legalizada ou que o Estado assumiu a regulamentação, o narcotráfico perdeu. Quando houve a legalização da maconha no Uruguai, acabou com o tráfico de maconha no Uruguai. Quando o governo suíço assumiu a regulamentação e o controle exclusivo da heroína, acabou com o narcotráfico da heroína na Suíça. Quando a Califórnia permitiu que os seus cidadãos comprassem maconha em determinados locais, com algumas restrições, mas pode comprar, acabou com o narcotráfico da maconha, né? Ou seja, nós tentamos resolver um problema de saúde pública criminalizando as drogas e trouxemos um problema muito maior. Por esses 4 motivos, considero que criminalizar as drogas é desproporcional e, consequentemente, inconstitucional. Nós deveríamos regulamentar as drogas. Professor Olavo, eu ainda não tive a oportunidade de ler, eu pretendo ainda ler a temática específica do seu livro, o princípio da proporcionalidade. Mas me permita, professor Olavo, todo respeito, eu acredito, assim, a realidade suíça, país de primeiro mundo, educação de ponta, incentivo ao lazer, à cultura, à estrutura familiar. Eu acredito que alguns o senhor está na vanguarda, o seu pensamento é muito avançado. Eu não sei se aplicar essa temática específica à legalização, não sei como é que seria no nosso país, haja vista a nossa educação, não incentivar a permanência dos nossos jovens na escola. A questão da nossa saúde, todos sabem, os telespectadores, o acesso à saúde, ou a questão uma saúde realmente que dê capacidade a essa pessoa, se ela quiser voltar atrás, se ela quiser se restaurar a sua saúde, se ela quiser desistir daquele pico de vício, né? Se ela quiser voltar, eu acredito que o Brasil não está preparado para a questão da legalização ampla, né? Como o senhor bem defende, o senhor disse 4 boas razões, né? Está bem abalizado, aqui foi a sua dissertação de mestrado, o senhor está preparando já a sua tese de doutorado, mas me fala um pouquinho,
Professor Olavo, é verdade que o senhor foi citado, o seu livro foi citado na Suprema Corte Mexicana? É que para mim foi uma grata surpresa, né? Em novembro, dezembro do ano passado, eu estava lendo uma matéria da Folha de São Paulo que dizia o seguinte: Suprema Corte do México, em decisão histórica, legaliza a maconha. E aí eu me interessei logo por ler, porque tudo que vem a respeito de drogas de Estados Unidos, México e Brasil é muito importante, porque esses três países são os que realmente sofrem, né, os maiores transtornos relacionados às drogas. Né, Estados Unidos em relação ao consumo, Brasil, México e outros países da América do Sul em relação ao narcotráfico. E quando eu estava lendo a decisão da Suprema Corte do México, eu tomei um susto, porque como fundamentação dessa decisão que legalizou a maconha naquele país, um dos livros que eles utilizaram foi justamente esse, o meu livro, e para mim foi uma honra, né, ser citado por uma Suprema Corte, principalmente de um país estrangeiro, de uma outra língua, inclusive. Eu acredito, professor Olavo, especificamente no nosso país, a gente bate na tecla do, acho que o primeiro bloco, a questão do usuário, da pessoa dependente, deve ser revista de uma maneira, eu acho que é imediata mesmo, o quanto antes. Acredito que obras como a sua podem dar base às cortes brasileiras. Essa temática é bem atual, caro telespectador. Professor Olavo, está sendo até debatida, né, a questão da maconha no nosso país. O senhor já sabe mais ou menos, já teve algum voto, professor Olavo, a favor ou contra na Suprema essa Corte? discussão da descriminalização da maconha hoje está no Supremo Tribunal Federal, né? Existem alguns votos a favor, outros contra. A descriminalização não é sequer a legalização, é apenas que o usuário não seja enquadrado como criminoso por fazer uso da maconha. Existe o voto do ministro Gilmar Mendes, que eu tenho a honra de ser meu orientador no doutorado, que ele pretende estender essa descriminalização, inclusive para outras drogas, mas esse tema ainda não está resolvido. Agora, uma questão muito importante, doutor Nazeu, que pouco se discute, é por que as pessoas utilizam droga. Eu acho que essa compreensão, eu penso que essa compreensão deve ser a chave de tudo. Porque geralmente a gente passa para os nossos filhos ou para as pessoas que a gente gosta informações equivocadas ou até mesmo aconselhamento que não são verdadeiros. Finalmente, por que é que uma pessoa recorre ao uso de droga? As pessoas usam drogas para fugir da realidade. Ou seja, é uma fuga da dura realidade. E a droga funciona mais ou menos como um passe de mágica. O sujeito que está angustiado, está ansioso, tem um trabalho difícil, muitas vezes recorre à maconha porque o relaxamento da maconha é imediato. O sujeito que anda um pouco depressivo ou inseguro, às vezes recorre à cocaína porque a euforia e a segurança que a cocaína traz também é imediata. Remédio nenhum consegue ter o mesmo efeito. O sujeito que sente uma dor profunda, seja uma dor física ou espiritual, às vezes recorre à heroína, que é uma tragédia, né? Recorre à heroína porque na hora que usa, imediatamente foge aquela dor. O sujeito que quer fugir da realidade, experimentar uma experiência, às vezes até metafísica, vai para o LSD e tem 12, 24 horas de alucinação e foge da realidade, né? A gente tem dito uma mensagem errada para os nossos jovens. Na maioria das vezes a gente diz que droga é ruim, droga mata, droga não tem futuro nenhum. Realmente droga não tem futuro. Mas na hora que você olha nos olhos de um jovem e diz que droga é ruim, e ele fuma um cigarro de maconha e vê que é bom, a primeira coisa que ele vai lhe chamar é de mentiroso. E nunca mais confia em você. A mensagem que nós temos que passar para o jovem é que, por mais prazerosa que seja a droga, é um caminho muitas vezes sem volta e é um caminho de escravidão, porque a droga ela entrega cada vez menos o que promete. Se a sensação do primeiro cigarro de maconha é uma, a do segundo já é menor, a do terceiro já é menor, a do milésimo cigarro já é muito menor. E aí a pessoa já está viciada e talvez seja muito mais difícil de fazer o caminho de volta.
A mensagem que nós temos que passar para o nosso jovem é essa. O caminho da droga pode até ser um caminho prazeroso, mas é um caminho que escraviza a mente do ser humano. Estamos conversando com o professor Olavo Hamilton a respeito de uma temática tão atual. Infelizmente, professor Olavo, tão atual e deve ser melhor debatida, melhor entendida. Então, no próximo bloco, vamos conversar sobre políticas públicas, uma temática que está na vanguarda aqui, está muito concorrida, muitos têm falado sobre, que é a internação compulsória. Vamos entender aqui a interpretação do nobre advogado Olavo Hamilton sobre a temática, então não sai daí, voltamos já. Estamos de volta com o programa Dinâmica do Direito. Estamos conversando aqui com o professor Olavo Hamilton, advogado, escritor, de uma temática tão importante a respeito da questão da legalização ou descriminalização das drogas. Professor Olavo, nos primeiros blocos a gente pôde entender as legislações, comparamos algumas experiências de alguns países, mas precisamos entender, professor Olavo Hamilton, que é uma questão, droga é uma questão muito ampla, afeta, o senhor falou, a questão da saúde pública, mas também já afeta a segurança pública, a questão da criminalidade e, na sua visão, como devem os governos, a gente falou bastante que a questão da legislação, já parte também para o judiciário, mas como é que os governos, as autoridades, o executivo devem olhar a questão das drogas, professor Olavo? Olha, na minha opinião, e isso deveria partir de uma consciência global, não adianta só que um país tome essa decisão, isso deveria ser algo como foi a criminalização das drogas, né? Ou seja, um consenso entre vários países, mas na minha opinião, todas as drogas deveriam ser legalizadas. O mundo seria bem melhor com a legalização das drogas. Nós conseguiríamos acabar com o narcotráfico, com todos os recursos que giram em torno desse comércio ilegal. O narcotráfico hoje é o segundo maior comércio do mundo. Só perde para a indústria petrolífera. E você imagine que com a criminalização a gente entrega uma fatia importante dos recursos financeiros mundial nas mãos de pessoas que são criminosas. O governo ou os governos deveriam tomar de conta dessa fatia. Agora, é claro que a legalização das drogas deveria ser algo paulatino e deveria ser principalmente diferenciado. Uma coisa é você legalizar a maconha. A maconha eu defendo que seja vendida livremente, assim como é o álcool, obviamente, para pessoas que sejam maior de idade e com as restrições que tem também em relação ao álcool. Você não pode usar maconha, dirigir, etc. A mesma coisa com a cocaína. Já crack e heroína, eu já defendo uma postura mais rígida do governo. Essas substâncias deveriam ser assumidas pelo governo, assumidas pelo Estado. Um controle total do Estado. Ou seja, o sujeito quer usar crack, já é um viciado em crack, o governo fornece. E aí o governo tem a obrigação e a oportunidade de tratar aquela pessoa, de dar um tratamento médico àquela pessoa. Assim como acontece com a questão da heroína, que a gente já citou aqui tantas vezes, na Suíça. A heroína é uma mazela muito pior que o crack. Foi possível reverter esse problema na Suíça com políticas públicas. É possível também com o crack. Essa abordagem da legalização pode chocar, pode ferir a moral de muitas pessoas, mas do ponto de vista pragmático é a que mais oferece resultados. Moral é uma coisa interessante, mas pelo menos nesse ponto das drogas a moral não tem resolvido. O que eu defendo quando se trata de drogas é que a gente deixe a moral de lado e passe a ter uma postura mais pragmática. E mais, que todos nós deixemos de ter uma postura contraditória em relação às drogas. Eu não entendo como eu, que sou usuário de vinho, consequentemente de álcool, não sei que moral eu tenho de dizer que uma pessoa não pode usar maconha, né?
Ou um sujeito que fuma um cigarro, que é uma droga extremamente nociva para o indivíduo e para a própria sociedade, que direito tem ele de dizer que alguém não pode usar cocaína ou mesmo crack? Se todos nós tivermos a consciência que a legalização do álcool, que se deu nos Estados Unidos da América na década de 30, né, pós o período Guerra Seca, trouxe grandes benefícios à segurança pública e até à economia dos Estados Unidos da América, o mesmo pode acontecer com a legalização das outras drogas. Professor Olavo, eu acho que sem a realidade brasileira sairia muito mais barato legalizar, como o senhor falou, mas a questão das políticas públicas. Será que dá ocupação a esses jovens? Como o senhor me falou, a origem do intuito, da vontade de sair da realidade, fugir muitas vezes da pobreza, fugir das decepções, como o senhor falou. Será que investir em educação, dar a oportunidade dessas pessoas, ou mesmo lazer, a gente não tem, professor Olavo, a gente vai para as periferias. Eu moro ali nos Abolições, a gente vê uma quadra, eu acho que eu só vi naquela região uma quadra apenas, e nenhum professor, nenhum instrutor para dar aula a esses garotos. Eu acho que, eu sei que vai sair bem mais caro construir quadra, incentivar esse pessoal, esses jovens, dar oportunidade, dar um sonho. Mas, professor Olavo, eu acho que é bem interessante. Eu não sei se é por aí. Não, eu não tenho dúvida disso. Eu acho que você tocou num aspecto extremamente interessante. O Brasil tem estrutura e políticas públicas instaladas para legalizar as drogas. Eu diria que não tem nem para legalizar e muito menos para proibir. Nós promovemos uma grande proibição das drogas, que tem também como consequência um grande encarceramento, mas nós não temos polícia suficiente, nós não temos judiciário suficiente para lidar com a questão, nós não temos um sistema prisional adequado, nós não temos políticas públicas para evitar que as pessoas acabem caindo nas mãos do narcotráfico, né? E aí eu utilizo as palavras do presidente, o ex-presidente uruguaio, Pepe Mujica, quando legalizou a maconha. Ele disse exatamente o seguinte: não é bonito legalizar a maconha. O único vício saudável é o amor. Mas pior do que legalizar a maconha é dar pessoas ao narcotráfico. Eu acho que a abordagem é essa. Eu sou absolutamente contra as drogas. E aí eu gostaria de deixar esse recado. Sou, inclusive, o sujeito mais careta que eu conheço quando se trata de drogas. Comecei a beber, e muito pouco, até hoje bebo muito pouco, com 23, 24 anos de idade. Isso não é mais nem idade para o sujeito começar a beber. As pessoas começam com 12, 13, 14, 15. Nunca utilizei, nunca fiz uso de nenhuma droga ilícita. Agora, eu não posso deixar de reconhecer o direito que outras pessoas têm de conduzir sua vida de uma forma diferente. Como eu disse aqui, eu utilizo vinho, gosto de vez em quando de beber uma taça de vinho, 2 taças, às vezes uma garrafa, já bebi 2, né? Que moral eu tenho para dizer que um sujeito que fuma um cigarro de maconha que ele está errado? Professor Olavo, nós prometemos falar um pouquinho sobre a questão da internação compulsória. É uma realidade que as pessoas que têm esse vício perdem a razão e muitas vezes contra até a sua própria vida, vidas familiares, mas é um extremo muito grande. A internação voluntária, ele se candidata, ele vai. Involuntária, familiares, né, indicam e levam, mas a compulsória, como o senhor vê essa questão do Estado intervir na liberdade daquela pessoa e conduzi-la coercitivamente para uma clínica? A sua pergunta é perfeita porque já contém inclusive a resposta, né? O Estado pode intervir na liberdade de alguém em nome da saúde desse alguém, né? Que é uma coisa absolutamente pessoal, pode intervir ao ponto de dizer você tem que obrigatoriamente se internar. Ah, mas é um usuário de crack. Aí eu pergunto, nós vamos fazer isso também com alcoólatras? O alcoólatra causa à sua própria família e à sociedade um mal muito maior do que o usuário de crack. E o sujeito que é viciado em jogo, que também é uma tragédia para as finanças da sua própria família.
que afeta diretamente o seu convívio com sua esposa, a sua relação com os filhos, o futuro de suas crianças, nós vamos obrigar também que essa pessoa se interne? Então é uma questão de coerência. Se nós não queremos isso para o usuário de álcool, se nós não queremos isso para pessoas que tenham outros transtornos relacionados ao vício, dos mais diversos, nós não podemos também impor isso a um sujeito que optou ou caiu na desgraça do crack. Estamos aqui com o professor Olavo Hamilton. Desde já estamos chegando às considerações, professor Olavo. Eu quero agradecer o senhor abrir espaço na sua agenda, de estar conosco. Eu creio que algumas pessoas em suas casas ficaram com algumas opiniões, despertaram a mente para a opinião a respeito da questão, a postura que o Estado tem que ter em relação ao usuário, em questão às drogas. O professor Olavo deixou aqui bem claro, a droga é um mal que corrói, é um câncer na sociedade, professor Olavo? Eu acredito que é uma questão também estrutural familiar. Também. Devemos olhar nossos filhos, devemos olhar as pessoas que nos cercam, ver a mudança de comportamento, aquela ansiedade, tentar dar uma resposta para eles. Eu acho que o senhor falou a questão do amor, a falta de amor, eu acredito que isso pode preencher. E eu me sinto enriquecido, assim, nem tudo que o senhor falou, eu concordo, respeito o senhor, a sua postura, as suas fundamentações. A realidade do Brasil é gritante, tem que ser melhor debater essa temática, e o senhor, com muita ousadia, com muita fundamentação, chega a preencher muito plenamente essa temática e ajudando na discussão do tema. Fique à vontade das considerações, professor Olavo. Doutor Nazeu, eu gostaria de fazer um elogio à Assembleia de Deus que mantém esse programa, que mantém essa televisão. Eu sei que o pensamento da igreja é em tudo diferente do meu, mas a igreja teve uma postura democrática de chamar alguém que inclusive pense diferente dos seus dogmas, do que ela prega no seu dia a dia. Então isso é digno de louvor, Isso é digno de elogio. Eu sei que tudo que eu disse aqui provavelmente vai chocar inclusive as pessoas que fazem parte da igreja, Mas esse debate sendo propiciado pela igreja que pensa diferente, mostra que a igreja é sim um ambiente democrático, que a igreja é sim um ambiente onde os temas podem ser discutidos livremente, como prega a democracia. Meus parabéns mesmo. Agradecendo aqui, reforço aqui em nome de toda a equipe, pastor Wendel, Rogério, toda a equipe do programa da TV AD, e o senhor está aberto em outras oportunidades, quem sabe, a discutir sobre outros posicionamentos. Aí eu já sugiro eutanásia, aborto, sabe? Para a gente avançar também nessas discussões, Muito obrigado, professor Olavo. E você que está em casa, a temática tem que ser discutida, tem que ser conversada. Olhe o comportamento dos seus garotos, dos seus familiares. Ame, abrace. Você que é pai, você deve ser o melhor amigo do seu filho. Você que é mãe, deve ser a melhor amiga da sua filha. Esteja ao lado deles, olhe com quem eles andam, procure ter amizade com a família, dos amigos do seu filho, identifique o problema, como o professor Olavo falou, um caminho sem volta. A questão das drogas, tem que ser aberto a temática, a discussão da mesma, para tentar ver uma maneira, porque das situações, como a temática é tratada, doutor Olavo, só tem piorado, a situação é agravante. Tem um bairro todo lá de São Paulo, a Cracolândia, pessoas parecem zumbis, e a política foi usada de cercar a área, apenas, não funcionou. Tem que enfrentar o problema, tem que ver o foco do problema. E, no caso, o professor Olavo nos ajudou muito a discutir a temática. Então, o amor resolve, a compreensão, o carinho. Na Assembleia de Deus, o senhor falou aqui do nosso trabalho, de chamar o senhor para debater, mas a gente também tem uma casa de apoio. Isso. Nós mantemos uma casa de apoio, de servir não apenas de abrigo, mas trazer também princípios, porque tem coisas, professor Olavo, que
que médico não alcança, né, que psiquiatra não alcança, mas nós temos um trabalho de o evangelho, né, a força, se eu falo, questão espiritual também é muito importante nessas horas, de trazer, de tentar resgatar. Mas essa foi a temática, professor Olavo, meus prestes, meus respeitos, e então continue com a programação da TV AD Mossoró. Esse foi mais um programa Dinâmico Direito com o professor Olavo Hamilton, discorrendo sobre uma temática tão importante, que é a questão da postura, a visão do Estado, do Judiciário, em respeito, em relação às drogas. Então, até o próximo sábado, se Deus quiser, em mais um programa Dinâmica do Direito.